Você sabia que existe um tipo de ladrão que não arromba portas, não quebra janelas e ainda assim consegue saquear o que você tem de mais valioso? Não estou falando de bancos nem de fraudes online. Estou falando de algo muito mais sutil, mais próximo e infinitamente mais perigoso. As atitudes espirituais que, sem que você perceba, estão roubando sua riqueza. Eu sei, é chocante. A ideia de que aquilo que deveria nos fortalecer, a nossa vida espiritual, pode na verdade estar drenando nossa prosperidade, é quase um paradoxo. Mas e se eu te dissesse que a Bíblia, a mesma que nos ensina a fé, também revela os segredos desses ladrões invisíveis? Fique comigo, porque neste vídeo nós vamos desvendar essas 7 atitudes e o que você pode fazer para blindar sua vida financeira. E se você sente que sua vida financeira está estagnada ou que as bênçãos não chegam como deveriam, talvez a resposta esteja exatamente aqui, nas entrelinhas do que vamos explorar. Antes de mergulharmos nesse mistério, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos encontros com a sabedoria que transforma. Nós que buscamos uma vida próspera e abundante, segundo a palavra de Deus, muitas vezes nos concentramos nas ações externas, investir, economizar, dizimar, ofertar. Tudo isso é fundamental, claro, mas e se a raiz do problema não estiver no que fazemos, mas no que somos, ou mais precisamente, no que permitimos que se instale em nosso espírito? A verdade é que a prosperidade, a verdadeira prosperidade que a Bíblia nos promete, é integral. Ela abrange o corpo, a alma e o espírito, e quando um desses pilares está comprometido, toda a estrutura pode ruir. Imagine um jardineiro que prepara a terra, semeia as melhores sementes, rega, aduba, mas ignora uma praga invisível que está corroendo as raízes por baixo da terra. Por mais que ele se esforce, a colheita será comprometida. Da mesma forma, muitas vezes estamos plantando e regando em nossas finanças, mas permitimos que pragas espirituais, atitudes sutis, estejam minando a fundação da nossa riqueza. Vamos começar a desvendar esses ladrões um a um, com a luz da palavra. A primeira atitude espiritual que rouba sua riqueza, e talvez a mais insidiosa, é o medo. Não estou falando de uma preocupação saudável, mas daquele medo paralisante, da ansiedade que nos impede de dar o próximo passo, de arriscar, de confiar. A Bíblia nos diz em 2 Timóteo 1,7 que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O medo financeiro nos faz guardar demais, por um lado, ou gastar por impulso, por outro, buscando uma falsa segurança. Ele nos impede de investir, de empreender, de semear. Ele sussurra em nossos ouvidos que o pior vai acontecer, que não somos capazes, que não há solução. E o pior é que, ao aceitarmos esse medo, estamos, na verdade, duvidando da provisão e do cuidado de Deus. Ele rouba nossa paz, e sem paz, como podemos ter clareza para tomar decisões financeiras sábias? Pense em Abraão. Ele teve que sair de sua terra sem saber para onde ia, apenas pela fé. Se o medo tivesse dominado seu coração, ele jamais teria se tornado o pai de uma multidão. O medo é um ladrão silencioso que rouba a coragem, a iniciativa e, por fim, as oportunidades de prosperidade que Deus coloca em nosso caminho. Ele nos amarra a uma zona de conforto ilusória, impedindo-nos de avançar rumo à abundância que nos foi prometida. Em segundo lugar, e intimamente ligada ao medo, está a dúvida. A dúvida é a semente do medo que germina e se fortalece. Tiago 1:6-7 adverte: peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. A dúvida não é apenas uma incerteza, é uma falta de convicção na palavra de Deus e em suas promessas. Quando duvidamos que Deus pode nos prosperar, que Ele tem um plano para a nossa vida financeira, que Ele é fiel para cumprir o que prometeu, estamos, na verdade, fechando as portas para as bênçãos. A dúvida nos faz procrastinar, nos faz desistir no primeiro obstáculo, nos faz questionar cada passo que damos. Ela nos impede de agir com ousadia, de semear com generosidade, de esperar com paciência. Quantas oportunidades foram perdidas porque a dúvida se instalou em um coração? Quantas portas se fecharam porque a fé não foi exercida?
A dúvida é um ladrão que rouba a convicção, a perseverança e a certeza da vitória que já nos foi garantida em Cristo. Ela nos aprisiona em um ciclo de incerteza, onde a prosperidade parece sempre um horizonte distante. A terceira atitude perigosa é a inveja. Ah, a inveja, uma emoção tão destrutiva e muitas vezes tão disfarçada. Provérbios 14:30 nos diz que o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A inveja não é apenas querer o que o outro tem, é se entristecer com o sucesso alheio, é desejar que o outro não tivesse o que tem. Quando olhamos para a prosperidade de alguém e, em vez de nos inspirarmos ou celebrarmos, sentimos um aperto no peito, uma pontada de ressentimento, estamos permitindo que a inveja roube nossa própria capacidade de prosperar. A inveja nos cega para as nossas próprias bênçãos, para o nosso próprio caminho. Ela nos faz comparar, nos faz sentir insuficientes, nos faz focar no que nos falta em vez do que temos. E o pior, ela nos impede de ver Deus agindo na vida dos outros e nos impede de crer que Ele pode fazer o mesmo, ou até mais, em nossa vida. A inveja é um ladrão que rouba a gratidão, a alegria e a capacidade de reconhecer as bênçãos que já nos cercam. Ela nos aprisiona em um ciclo de comparação e descontentamento, impedindo-nos de desfrutar e atrair a verdadeira abundância. Em quarto lugar, temos a murmuração e a reclamação. Filipenses 2,14 nos exorta a fazerem tudo sem queixas nem discussões. A murmuração é a expressão da insatisfação constante, da falta de fé na provisão divina. Quando reclamamos incessantemente das circunstâncias, da falta de dinheiro, das dificuldades, estamos declarando, em essência, que Deus não é bom o suficiente, que Ele não está no controle, que Ele nos abandonou. E o que acontece quando falamos palavras negativas? Elas têm poder. Elas criam uma atmosfera, uma energia. Se você vive reclamando da sua situação financeira, você está, sem perceber, atraindo mais do mesmo. Você está profetizando escassez sobre sua própria vida. Pense no povo de Israel no deserto. Eles murmuraram contra Deus e Moisés, e isso atrasou sua entrada na terra prometida. A murmuração é um ladrão que rouba a esperança, a fé e a capacidade de enxergar as soluções e as portas que Deus abre. Ela nos prende em um ciclo de negatividade, onde a gratidão e a abundância não conseguem florescer. A quinta atitude, e uma das mais difíceis de identificar em nós mesmos, é a avareza. Lucas 12:15 nos adverte: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não consiste na quantidade dos seus bens. A avareza não é apenas amar o dinheiro, mas é um apego excessivo a ele, uma busca incessante por acumular, sem propósito maior, sem generosidade, sem confiança na provisão de Deus. O avarento vive em constante medo da perda, e esse medo o impede de semear, de dar, de compartilhar. Ele se fecha para o fluxo de dar e receber, que é um princípio fundamental da prosperidade bíblica. Ele rouba de si mesmo a alegria de abençoar, a satisfação de ver o reino de Deus avançar através de suas finanças. A avareza rouba a generosidade, a confiança e a alegria de viver. Ela nos transforma em guardiões de tesouros terrenos, que no fim não podemos levar. E ao fazê-lo, impede que a verdadeira riqueza, a riqueza de propósito e impacto, se manifeste em nossas vidas. Em sexto lugar, e igualmente destrutiva, é a desobediência aos princípios bíblicos. Deuteronômio 28 descreve as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. A desobediência não é apenas um ato isolado, é uma atitude de rebeldia contra a sabedoria divina. Quando ignoramos os princípios de dízimos e ofertas, de sermos bons mordomos, de não nos endividarmos, de trabalharmos com diligência, estamos nos colocando fora do fluxo das bênçãos de Deus. A desobediência é como tentar construir uma casa sem seguir o projeto do arquiteto. Por mais que nos esforcemos, a estrutura será falha e o resultado comprometido. Deus nos deu princípios financeiros não para nos limitar, mas para nos proteger e nos guiar para a verdadeira prosperidade. A desobediência é um ladrão que rouba as bênçãos, a proteção e a direção divina. Ela nos expõe a riscos desnecessários e nos impede de experimentar a plenitude da provisão de Deus em nossas vidas. E por último, mas não menos importante, a sétima atitude espiritual que rouba sua riqueza é a falta de perdão.
Mateus 6, 14 e 15 é claro. Porque se perdoarem aos homens as suas ofensas, também o Pai de vocês que está nos céus os perdoará. Mas se não perdoarem aos homens, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. A falta de perdão é um veneno que bebemos esperando que o outro morra. Ela nos aprisiona ao passado, nos amarra a ressentimentos e mágoas. No contexto financeiro, isso pode se manifestar de várias formas. A mágoa por um sócio que te enganou, por um familiar que te deve e não pagou, ou até mesmo por si mesmo, por erros financeiros do passado. Essa falta de perdão cria bloqueios em nosso coração, impedindo que o fluxo de bênçãos e a graça de Deus se manifestem plenamente. Ela rouba nossa paz interior, nossa alegria e, sim, nossa capacidade de receber e gerenciar a prosperidade. A falta de perdão é um ladrão que rouba a liberdade, a cura e a capacidade de avançar. Ela nos mantém presos em um ciclo de amargura, impedindo que novas oportunidades e bênçãos cheguem até nós. Viu só? Esses ladrões espirituais não são figuras míticas, mas atitudes reais que habitam em nosso interior, muitas vezes sem que percebamos. O medo, a dúvida, a inveja, a murmuração, a avareza, a desobediência e a falta de perdão. Eles roubam sua paz, sua alegria, sua saúde e, sim, sua prosperidade financeira. Mas a boa notícia é que, ao identificá-los, você já deu o primeiro passo para expulsá-los da sua vida. A sua fé deve ser maior que o seu medo. A sua confiança em Deus deve ser maior que qualquer dúvida. A sua gratidão deve ser maior que qualquer inveja. A sua boca deve proferir bênçãos, não murmurações. A sua generosidade deve superar a avareza. A sua obediência deve ser inabalável. E o seu coração pronto para perdoar. Não deixe que suas atitudes roubem sua riqueza. Seja ousado em sua fé. Examine seu coração hoje. Qual desses ladrões tem se esgueirado em sua vida, furtando sua paz e suas finanças? A Bíblia é nossa bússola, nossa arma contra essas fortalezas espirituais. Ela nos ensina a fé que remove montanhas, a sabedoria que nos guia em cada decisão e o amor que nos liberta de todo o mal. Lembre-se, a prosperidade que Deus tem para você não é apenas material, mas uma vida plena, abundante em todas as áreas. É uma vida de propósito, de impacto, de legado. É tempo de se livrar dessas amarras e abraçar a vida abundante que Cristo te oferece. Se você chegou até aqui, é porque algo ressoou profundamente em seu espírito. Você está pronto para expulsar esses ladrões e reivindicar a prosperidade que Deus tem para você? Eu creio que sim. Deixe seu comentário abaixo compartilhando qual dessas atitudes você se identificou mais e qual passo você vai dar para transformá-la. Sua experiência pode inspirar outra pessoa. E se este vídeo tocou seu coração e trouxe clareza, compartilhe com seus amigos e familiares. Há muitas pessoas que precisam ouvir esta mensagem e se libertar. Juntos podemos construir uma comunidade de fé, prosperidade e propósito. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações e conferir os outros vídeos que preparamos para você. Eles estão repletos de sabedoria bíblica para sua jornada financeira e espiritual. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com você e que sua vida seja um testemunho da verdadeira prosperidade. Até o próximo vídeo.